Blumenau registra surto de dengue. Já são 1.800 focos do mosquito Aedes aegypti identificado desde o início do ano. Até essa semana, mais de 210 casos foram confirmados. Para tentar evitar a proliferação, é importante a união e a prevenção de todos. Como vamos ver agora na matéria da Daniela Meller. Na tela! Lucas tem 26 anos de idade e pela primeira vez pegou dengue. E a experiência não foi nada agradável. Quais foram os sintomas que você teve aí durante esse período de dengue? Forte dor no corpo, começaram a ter manchas no corpo, meio que umas pilotinhas, manchas normais mesmo, e febre muito alta, de 30 para 38 para cima, assim. Foi o que eu mais senti, foi isso. E falta de apetite, deu náuseas, vômitos, como se fosse uma virose, assim. A mãe do jovem também cuidou do marido contaminado com dengue e reforça que os cuidados no quintal e na casa são diários. Muito cuidado com água, não pode ter água parada, eliminar todos os vasos que estão abertos, virar ele de ponta cabeça e se cuidar muito, né? E essa responsabilidade ela tem que ser de um todo, de todos os vizinhos. Toda a família e todos os vizinhos. Outra forma de prevenção é a pulverização automatizada. O trabalho foi retomado em Blumenau pelas equipes da Vigilância Epidemiológica do Estado. Um dos pontos de atenção é o bairro Escola Agrícola, onde se concentra 50% dos locais de contaminação. E existe ainda um trabalho constante de orientação feito de casa em casa. Os agentes de endemias, eles entram dentro dos imóveis, fazem a orientação e realizam a vistoria, né? Então, eles verificam todos os locais que se tornem possíveis criadouros do mosquito, orientam a população para a eliminação desses locais e também pedem para que as pessoas façam a manutenção, né? A cada 10 dias, continuem vistoriando o seu entorno, né? O seu imóvel, para que não possa ter foco de mosquito posteriormente. Essas larvas coletadas, elas são encaminhadas ao nosso laboratório de entomologia, onde é feita a análise, no caso, se for caso positivo, né, para o Aedes aegypti, é retornado ao local e feita uma delimitação numa área de um raio de 300 metros em áreas não infestadas. E em áreas infestadas é realizada uma delimitação de 50 metros no local, porque já é uma área que a gente visita a cada 2 meses. Estranho falar de dengue e eu estar num cemitério, mas tudo isso tem um porquê. É que aqui, no túmulo do Fritz Miller, o naturalista, é um dos poucos locais em Blumenau onde se é permitido cultivar a bromélia, porque ela é um vilão para a dengue. E aquelas pessoas que ainda insistem em cultivar a planta, as recomendações são várias. Proprietários de imóveis residenciais e comerciais que não cumpram medidas de controle que impeçam a proliferação do mosquito podem ser multados. O valor pode chegar a R$1.000. Bom, a gente acompanhou a reportagem aqui na tela. A gente fez questão de convidar o médico infectologista Ricardo Freitas, um velho conhecido nosso e da comunidade, para falar um pouco mais sobre este assunto. Mas antes, doutor Ricardo, boa tarde, seja bem-vindo. Eu quero falar o seguinte, eu não consigo entender e admitir e aceitar que as pessoas, os proprietários de residências, estão impedindo a ação daqueles profissionais que estão lá para zelar pela saúde dessa mesma comunidade. Ou seja, é o maior complicador hoje quando se faz uma ação como essa, não é isso, doutor Ricardo? Exatamente, Alexandre. A gente ainda tem, infelizmente, pessoas que têm uma certa dificuldade de entender que os agentes da endemia estão ali para nos ajudar a população em geral, para coibir a larva do mosquito e o mosquito por si, né? Então vai lá, eles têm que orientar e verificar se há possibilidade de ter a larva ali. A gente já sabe que Blumenau tem cerca de 1.800 focos do mosquito da dengue, né? E nesse momento, né, de calor, umidade, chuva, a tendência é ter um aumento do número de casos de mosquito e casos de doença por si. E o diferencial dessa situação que a gente está vivendo é que os casos são daqui. Porque geralmente você vem de fora, o mosquito está vindo com outra pessoa para cá, a dengue. Na verdade, não. A maioria é daqui, o fato é aqui. Desses 210 casos relatados aqui, a gente tem cerca de 200, um pouquinho mais de 200, que são casos de Blumenau, foram adquiridos aqui dentro de Blumenau,
o que significa que estas pessoas infectadas podem infectar o mosquito que vai infectar outras pessoas. Então, a gente precisa coibir esse trajeto, o vetor da transmissão da doença, coibindo a manifestação e o criadouro de mosquitos. Bom, vamos lá, doutor Ricardo Freitas. Vamos lá. Primeiro, o que esse mosquitinho danado, o que ele gosta? É um ambiente adequado para ele. Umidade e calor. Então precisa um lugar úmido e aquecido. Então o verão nosso, na nossa região aqui, ele é o fator preponderante, né? Como a gente está vendo aqui nas imagens ali, a flor, o vaso, a umidade que fica em volta dele é um local preferencial para o mosquito fazer o seu criadouro. Uma piscininha, uma banheirinha. Piscina não tratada, né, que a pessoa abandonou, deixou numa propriedade abandonada, aquelas piscinas de plásticos que ficam com resíduo de água e sujidade ali dentro, é realmente um criadouro bastante importante nessa época do ano aqui na região. Aí o mosquitinho é de Egito, ele nada até de costas ali. O criador é muito grande ali. Aí é a vontade dele, aí é o lugar ideal. Ele contamina uma pessoa e essa pessoa contamina o mosquito novamente. Então vai criando um círculo vicioso e você vai ter que fazer... Nós temos vários bairros aqui, né? Tem 17 bairros aqui que já são considerados endêmicos, né? Para a doença, né? Então a gente tem a região do centro aqui, que é uma delas, né? A região da Itopava. Então são regiões que a gente já sabe que tem muito mosquito lá. Mas por que essas regiões? Ali tem muito mosquito, já foi mapeado pelo pessoal da endemia, que lá a região é um pouquinho pior, vamos dizer assim, que tem que ter um pouquinho mais de atenção nessas regiões. Então são as áreas mais críticas, que ali onde está o sinal vermelho tem a presença maior. Exatamente. Perfeito. Agora vamos lá. O que as pessoas devem, de que forma proceder? Primeiro, volta comigo aqui. Primeiro elas têm que criar vergonha na cara, responsabilidade e deixar o pessoal credenciado, identificado da vigilância epidemiológica, entrar e fazer esse serviço que está sendo feito aqui. Esse é o primeiro fato, né? E os demais passos a serem seguidos com relação à própria comunidade, na sua residência, na sua empresa, para evitar o Olha, Alexandre, uma das coisas principais é não deixar acumular água, né? Aquela água parada, não deixar acumular água, virar algum recipiente que eventualmente possa estar acumulando água de chuva, ou mesmo água que ficou parada por algum momento, né? Então não deixar, procurar dentro desse primeiro momento, não deixar a água parada sob hipótese alguma, fazer o tratamento da sua piscina de forma adequada, né? Com a clorificação, enfim. A outra situação é, como você bem falou, permitir a entrada dos agentes da endemia quando há a possibilidade de aquele ambiente estar infectado, porque você às vezes mora numa região endêmica. Sim. E que precisa ser investigado melhor os casos, né? O uso de repelente, né, tem que ser utilizado porque é uma forma de defesa. Assim como a gente usava a máscara no Covid, nós temos que usar o repelente aqui, né? E saber que existem períodos do dia em que é mais fácil você ser contaminado pelo mosquito, principalmente o entardecer, aquele horário em que começa a anoitecer. Se você estiver numa pescaria, numa lagoa, talvez você devesse usar manga comprida e usar o repelente com mais propriedade, porque ali é um momento em que você tem um contato maior com o mosquito. Tem pergunta, vamos lá? Atenção, você pode fazer sua pergunta pelo 988719831. Põe na tela o WhatsApp do nosso telespectador e a gente vai colocar aqui para o pessoal fazer a indagação. Espera aí, isso. Dengue é contagiosa? O Edgar que pergunta. Não, de pessoa para pessoa não. Ela contamina o mosquito e o mosquito contamina a pessoa. Então não tem essa, dengue pega, não passa, não. De mim para você, aqui não. Conversando. Agora, se tiver um mosquito aqui entre nós dois, aí complica. Se tiver que daí ele pode transmitir. Perfeito, é essa a situação. Bom, nessa informação, eu gostaria até, eu vou pedir uma gentileza, doutor Ricardo. Nós estamos encerrando aqui a sua participação, que é fundamental. E eu sempre digo, eu gosto de fazer perguntas bem fáceis, até parecem evidentes as respostas, mas para orientar a sociedade, né? Tem que ficar bem notório para a comunidade, não ser algo complexo. Eu quero lhe agradecer porque o senhor tem uma comunicação muito fácil e isso fica muito fácil também de repassar o recado para a nossa gente. Mas eu gostaria de saber, bairro por bairro, aquela área de risco que nós temos em Blumenau. Eu gostaria de falar até o final do programa, pedir produção aí, fazer essa anotação para a gente colocar na tela, porque o pessoal precisa saber qual é a área de risco aqui em Blumenau, além do centro e da região das Itopavas. Doutor Ricardo, mais uma vez... Não tem mosquitinho aqui, não. Obrigado pela participação. Um abraço. Um abraço. Valeu.